Oi pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Aqui estou eu de novo, fazendo esse vídeo no trânsito, porque a gente que não tem muito tempo tem que se virar, né? Então, vamos lá. O que é que nós vamos falar hoje? Bom, eu tenho falado muito sobre escuta, né? Mas é disso que eu quero continuar falando. E hoje eu estou aproveitando que eu estou no trânsito, porque, como vocês sabem, o trânsito ele tem uma regra. Se você não segue aquela regra, o trânsito vira uma bagunça, né? Então, uma vez que a gente não segue essas regras, ou pelo menos ou burla, como geralmente acontece, o trânsito vira meio caótico e as coisas, assim, não flui corretamente como espera que o trânsito flua. O trânsito ele precisa ter uma certa fluidez, uma certa celeridade nas ideias, no pensamento, o que você vai fazer, que é uma exigência da direção defensiva. Então, quando a gente compara essa regra, né, com a escuta e aquilo que você tem que responder, conversar, atender, ele também se baseia numa regra. Não dá para você, numa conversa, num diálogo com alguém que está querendo conversar com você, atropelar, passar, fazer de conta que não está ouvindo, ou não dar a mínima importância no que a pessoa está dizendo. A escuta, nesse sentido, ela tem essa mesma finalidade, porque precisa que nós tenhamos também um norteador capaz de fazer com que a comunicação flua corretamente. Então você não pode ultrapassar. Geralmente quando uma pessoa está conversando e você inicia um pensamento de acordo com aquilo que ela está falando, ou às vezes porque você não está muito afim de escutar, você começa a pensar alguma coisa, você começa a fazer algum julgamento, alguma inferência em relação àquilo, ou como você às vezes não está muito afim de prestar atenção, você acaba tendo outras dispersões, né? E que o outro é capaz de notar, porque simplesmente você não está dando ouvidos àquela pessoa. O que ocorre é que essa impressão ela pode tanto ser de um lado quanto do outro. A pessoa que está falando e não está sendo ouvida é desagradável. Para você que está ouvindo e não quer ouvir, também é desagradável. Nesse sentido, o que é que faz então? Gente, a melhor coisa que tem que ser é ser franco. Olha, não estou podendo te ouvir agora no momento, mas vamos marcar uma hora para a gente conversar. E, por outro lado, a pessoa que está percebendo que o outro não está prestando atenção, também seria falar, né? Olha, fulano, eu estou percebendo aqui, eu estou notando, não sei se isso é realmente verdadeiro, mas eu quero tirar essa impressão que você não está prestando atenção. Então, nesse momento, ocorre o diálogo, porque você foi transparente, você, diante do que você está percebendo, você colocou as claras. E isso é muito importante. Veja bem, não tem problema nenhum se você falar do jeito que você quer falar, porque você não sai perdendo com nada. Pode ser que você não saia ganhando, mas também você não vai sair perdendo. Eu acho que é uma situação muito neutra. Se você não tiver a compreensão do outro naquilo que você está falando, não vejo menor sentido em você sentir alguma coisa com isso. Eu acho que tem que ser indiferente. Mas a partir do momento que houve esse diálogo e houve essa compreensão e houve um acordo entre vocês para que possam conversar mais tarde ou marcar um horário para
para que você tenha tempo de conversar e o outro tenha tempo de falar o que precisa dizer para você, eu acho muito justo. O que não dá é você sair com aquela impressão e que você não sabe o que você faz com isso. O que importa nesse momento é que, a partir do momento que você tem um sentimento, uma emoção que você fica reverberando na sua cabeça, é porque precisa ser resolvido, alguma coisa precisa ser resolvida, alguma coisa precisa ser elaborada. Não dá para uma pessoa ficar com uma emoção reverberando na mente sem que isso seja feito alguma coisa. Então, os nossos 5 sentidos, gente, foi feito para isso, é para funcionar. Não tem como você ter a percepção, a escuta, a visão, os seus 5 sentidos só por ter. E se você percebe alguma coisa, se você nota, você vê, você ouve, você sente, você toca, e isso mexe com você, mexe com as suas emoções, esse é um sinal. E aí, o que você vai ficar fazendo com o sinal se você não elabora? Se você não ressignifica? Só para sofrer? Assim, não faz sentido. Se tem o sinal, é porque o sinal significa que você tem que fazer alguma coisa. Em relação à escuta, tudo aquilo que você escuta, não o que você ouve, mas aquilo que você escuta. E a escuta eu estou me referindo àquilo que você percebe que está por trás das entrelinhas. A partir do momento que você percebe, que você fica desconfiado, que você nota que tem alguma coisa ali, esse é o momento que você tem que fazer alguma coisa. Não é ficar percebendo, notando, sentindo e deixar de lado. Isso as pessoas precisam aprender a resolver aquilo que mexe com elas. Não adianta ficar remoendo essas emoções, sentindo essas emoções só por sentir. Elas têm que ter um efeito na pessoa. Elas têm que ter um sentido de estar existindo ali naquele momento. Então é preciso que tenha uma tomada de decisão numa situação dessa. No trânsito, quando a gente pensa fazer uma comparação com a escuta, é a mesma coisa. Se você nota que um condutor da frente não deu um sinal, é porque você precisa ter uma atenção mais detalhada do que a pessoa pretende fazer quando esses sinais não ficam evidentes. Da mesma forma, é a comunicação. Como é que você vai escutar se você não está prestando atenção? Então, é necessário que você tenha esse cuidado. É chato, é cansativo, é exaustivo? Sim, pode ser. Mas você não está aqui só para ficar exausto ou só para ficar de boa. Então, gente, escutar e ressignificar, entender, compreender, é o nosso papel enquanto audição daquilo que se percebe. Escutar aquilo que te deixa com alguma emoção suspensa no ar e que é preciso que seja feita alguma coisa. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que o trânsito me incomoda profundamente. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu xinguei, eu exaltava, e às vezes externamente. Só que isso, se você olhar pelo ponto de vista de como as pessoas andam muito exaltadas ultimamente, essa não é uma postura adequada, porque você corre até riscos, né? E isso não é o ideal. O que eu resolvi fazer? Eu achei que eu deveria pensar de forma diferente. Porque se eu saio para dirigir
acreditando que eu vou arrumar confusão, você pode ter certeza que eu vou acabar arrumando confusão e arrumando um monte de gente para me tirar do sério. O trânsito é um reflexo de como a gente atua na nossa vida diária. Quando você tem domínio sobre o controle sobre as suas próprias características, é uma coisa. Mas quando você não tem, porque é impossível mesmo, aí já fica difícil, né? Então eu resolvi falar no trânsito, porque isso não me atrapalha de notar o trânsito de um modo geral, isso não me atrapalha de ter uma direção defensiva, porque eu estou prestando atenção nas vias, no trânsito, mas ao mesmo tempo eu consigo falar com você. E isso foi uma forma que eu vi de poder gravar os meus conhecimentos e ao mesmo tempo resolver uma questão que eu acho muito importante, que é produzir ao invés de sofrer, sabe? Sabe quando você resolve falar, olha, eu quero abundância. Então até no trânsito eu tento tirar proveito. Eu tento extrair o meu conhecimento para poder passar para vocês, porque nós não podemos perder tempo, né? O tempo é muito precioso, e somente para a gente ficar achando ruim, sentindo mal ou não fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, meu propósito, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre escuta. E numa outra época, num outro momento, eu falo para vocês, eu conto para vocês por que eu quero falar sobre a escuta. Foi uma provocação de um momento muito primitivo lá na minha vida, da minha infância, e que eu acho que quando a gente resolve, tem que fazer alguma coisa com isso. Se eu resolvi, eu sei que você também pode resolver as suas questões que ficaram lá atrás e não foram resolvidas até hoje. E a partir do momento que eu consegui ressignificar aquelas situações que me deixavam muito ansiosa, muito pensativa, muitas vezes me sentindo péssima, mal-humorada, eu quis compartilhar com você essa minha experiência, porque a gente tem que passar também para as pessoas aquilo que a gente ganha de positivo. Eu acho que quando a gente transborda nossas experiências para o outro, a gente está conseguindo, de uma certa forma, amar ao próximo. E isso tem a sua importância, porque se nós não aprendemos dessa forma, se a gente não conseguir amar o próximo como a nós mesmos, eu acho que não tem jeito não, né? Como é que você vai conseguir fazer para o outro uma coisa que você não sabe nem fazer para você mesmo? Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso. E veja que como é importante, que é tão bacana poder conversar com você, que o trânsito ele flui assim com tanta graciosidade e tão normalmente e tão prazeroso poder falar com vocês, que vai ficando uma coisa super agradável e não aquele sacrifício que eu sinto ao ter que me deslocar de um lugar para o outro e tem que ir dirigindo. Então, gente, eu agradeço muito essa disponibilidade de poder passar para vocês, porque ao mesmo tempo que eu ensino, vocês também me dão um conforto aqui no trânsito. Fico muito agradecida, tá? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo.